Bom dia, hoje é dia 27 de julho de 2020, meu nome é Rick Pascoal, bem-vindos ao canal Livros Online Rick. Antes do vídeo já peço que você se inscreva no canal, que curta, comente e compartilhe. Bora pro vídeo depois da vinheta. No vídeo de hoje então, vai ser uma indicação do filósofo, do grande conservador brasileiro, Olavo de Carvalho, e o livro a que eu me refiro é esse daqui, O Genocídio Ocultado, de Tidjane Nadiane. Nesse livro o autor ele vai explicar as verdadeiras origens da escravização do povo africano e infelizmente, diferente do que é explicado nas escolas, pelo menos na minha época era explicado dessa forma, de forma errônea, o povo africano já vem sendo escravizado pelo povo árabe e muçulmano já há mais de 13 séculos, 14 séculos, já dei mais ou menos do século 7 para frente, O povo europeu, na verdade, no século 15, que começou a fazer essa escravização, ela já existia no mundo árabe, Então, e ele vai explicar direitinho como que isso ocorreu, por que isso ocorreu, todos os tipos de horrores e a diferenciação entre a escravização árabe e muçulmana do que existia antigamente, da escravização no mundo, Tanto que a palavra escravo vem da palavra eslavo, que é do povo eslavo, que formou a palavra inglesa slave, e aí depois veio escravo, Então, e é uma diferença gigantesca, porque antes a escravização do povo eslavo, que já veio desde a época bíblica, na verdade já havia os escravos, era quase mais um sistema de servidão do que uma escravidão que foi conhecida. A primeira escravização que aconteceu com esse povo africano, pelos árabes muçulmanos, essa sim, existiam esses horrores, em que a pessoa era realmente uma propriedade. O tema ele é tão complexo que nesse vídeo aqui eu decidi simplesmente ler na íntegra, a introdução do livro, para se ter uma ideia da gravidade desse assunto e, infelizmente, como isso simplesmente não é falado no mundo de hoje em dia. São apenas 3 páginas, eu vou abrir aspas, e aí é escrita, como o livro é em português de Portugal, tem algumas palavras que são escritas diferentes, eu decidi deixar exatamente como está escrito no livro, Então, se vocês perceberem alguma diferença aí na forma de escrita, é por causa disso. Os árabes, no decurso dos seus movimentos de conquista, começaram por tomar, submeter e islamizar o norte da África antes de se dirigirem para a Espanha. Nesse país, desenvolveram uma civilização brilhante, simbolizada pelos Emirados e Califados de Córdoba. Depois, quando regressaram à África, numa nova vaga de islamização dos povos, levaram consigo uma infinidade de desgraças. Durante a progressão árabe, a sobrevivência constituía um verdadeiro desafio para as populações. Milhões de africanos foram arrasados, massacrados, capturados, castrados ou deportados para o mundo árabo-muçulmano. Isso em condições desumanas, em caravanas que atravessavam o Saara ou por via marítima a partir dos entrepostos de carne humana da África Oriental. Era essa, na verdade, a primeira empresa da maioria dos árabes que islamizavam os povos africanos, fazendo-se passar por pilares da fé e por modelos dos crentes. Muitas vezes iam de região em região com o Alcorão numa mão e uma machete na outra, levando hipocritamente uma vida de oração e invocando constantemente Alá e os hadices do seu profeta. Como eu estou mostrando, o machete ele é um facão, só que ele é um facão maior. Imagina o medo que isso causava nas populações que estavam sendo escravizadas. O hadice ou Hadith é o corpo de leis, lendas e histórias sobre a vida do profeta Maomé. Então, só para explicar essas duas partes. Vamos lá, continuando agora. Belos e nobres princípios, na verdade, mas que foram desprezados com tanta alegria, tanta infâmia e tanta má fé pelos negreiros árabes que puseram África em ferro e fogo. Protegidos por este pretexto religioso, perpetraram os crimes mais hediondos e as crueldades mais atrozes. Isto mereceu a Edlor Guillet as seguintes palavras: que desgraça para a África o dia em que os árabes puseram os pés no interior. Com eles vieram a sua religião e o seu desprezo pelos negros.
Se hoje em dia, no que diz respeito à islamização de povos africanos, na maioria dos países, a religião do profeta Maomé, com seu prestígio social e intelectual, fez enormes concessões às tradições ancestrais ao integrar-se harmoniosamente sem destruir as culturas e as línguas, isto nem sempre se verificou. A história dos árabes que mergulharam os povos negros nas trevas foi, sobretudo, a do mal absoluto. Enquanto o tráfico transatlântico durou 4 séculos, os árabes arrasaram a África subsaariana durante 13 séculos ininterruptos. A maioria dos milhões de homens por eles deportados desapareceu devido ao tratamento desumano e à castração generalizada. O tráfico negreiro árabo-muçulmano começou quando o emir e general árabe Abdallah Ben Said impôs aos sudaneses um eu acho que se fala assim, tá? Desculpa, gente. Acordo no ano de 1652 que os obrigava a entregar anualmente centenas de escravos. A maioria desses homens eram retirados das populações de Darfur, e foi este o começo da sangria humana que, aliás, só iria estancar oficialmente no início do século XX. Aparentemente, esta dolorosa página da história dos povos negros não foi virada de forma definitiva. No rescaldo do Segundo Conflito Mundial e da descoberta dos horrores do Holocausto, a humanidade foi confrontada com a medida exata da crueldade do homem e da fragilidade da sua condição. Sob o choque, a comunidade internacional declarou numa espécie de célebre e memorável Never Again, que não permitiria que tais acontecimentos se repetissem. Isto revelar-se-á tanto mais absurdo aos historiadores do futuro, quanto nesse início do século XXI está a decorrer no Sudão uma verdadeira operação de limpeza étnica das populações do Darfur. Em abril de 1996, o enviado especial das Nações Unidas ao Sudão já testemunhava um aumento assustador do esclavagismo, do comércio de escravos e do trabalho forçado no Sudão. Em junho do mesmo ano, 2 jornalistas do Baltimore Sun, que também tinham conseguido entrar no país, escreviam num artigo intitulado 2 testemunhos da escravidão que tinham conseguido comprar jovens escravas para as libertar. Decididamente, do Darfur do século VII ao Darfur do século XXI, o horror continua, desta vez com o agravante da limpeza étnica. É mais do que tempo de o genocidário tráfico negreiro árabo-muçulmano ser examinado e debatido ao mesmo título que o tráfico transatlântico. Embora não existam graus no horror nem no monopólio da crueldade, podemos afirmar sem risco de equívoco que o comércio negreiro árabo-muçulmano e as jihads, guerras santas, provocadas pelos impiedosos predadores para obter prisioneiro, foram para a África Negra muito mais devastadores do que o tráfico transatlântico. E isto ainda ocorre sob os nossos olhos, em janeiro de 2008, com o seu quinhão de massacres e o seu genocídio a céu aberto. Aqui está a introdução de Tidjane Diagne. Então vocês percebem que pela introdução, é uma rápida introdução, tá? Eu li ela na íntegra. Se vocês acham que isso daqui é informação suficiente para entender os horrores do que aconteceu, os fatos, lembra no vídeo anterior que eu falei que os conservadores, antes de tudo, eles observam os fatos, né? Isso aqui é um fato, infelizmente isso é um fato. Não há aqui um pré-julgamento ou um julgamento, simplesmente existem os documentos, existem as coisas que realmente aconteceram, isso são chamadas de fatos. A gente não tem como querer maquiar o fato, esconder um fato. Ninguém aqui, muito menos no livro, está dizendo que o tráfico escravagista transatlântico, né, dos europeus foi uma coisa menor do que o tráfico árabo-muçulmano. Foi tão horrível quanto eles faziam as justificativas mais hipócritas também, tá? Mas dizer que só existiu o tráfico transatlântico é uma falácia de um tamanho gigantesco. Quer dizer, quando os europeus começaram a fazer esse tráfico, já há mais de 1000 anos, os árabes muçulmanos o faziam da mesma forma. Tá? Então a questão é, porque de um lado existe, vamos dizer, né, que dizem que existe essa dívida histórica ou coisa dessa forma, né? E aí a gente tem que lembrar também o seguinte, e isso fica bem claro no livro também, e até um comentário do Olavo de Carvalho, os europeus que começaram com as ideias abolicionistas,
Os árabes muçulmanos jamais fizeram isso e nem hoje em dia o fazem. Então isso aqui não é uma ofensa ao mundo árabe ou coisa dessa forma. Isso aqui é um fato, é simplesmente um fato. E é um fato às vezes doloroso, é um fato às vezes muito chocante. E o conservador, por não ter esse politicamente correto, diz as coisas como elas devem ser ditas, tá bom? Então, não se esqueça então de deixar aqui nos comentários as suas indicações de livros, tá? E eu espero que todos tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, curtam, comentem, compartilhem e não se esqueçam de ativar o sininho das notificações, tá bom? Que Deus abençoe todos vocês. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.